Chegou aí? Ainda não. Agora sim. Veja se está na minha página. Uhum. Chegou aí. Está. Maravilha. Toscana Toscana, querida, já está assistindo. Vamos Boa lá, noite, pessoal. Toscana. Boa noite, Toscana. Faltam 2 minutos para a gente começar a última live do ano. A Sandra Reixa também. Oi, Sandra. Boa noite. Boa noite, Sandra. Masumi Tanaka, amiga querida. Boa noite. Vamos lá, gente. Varlete. Farlete, que honra. A Lúcia lá de Londrina. Abraço, Lúcia. Deixa eu compartilhar aqui no meu também. Sim. Boa noite, Sandra. Maravilha, gente. Vamos chegando, faltam 2 minutinhos. A Jane. A Jane, Zanata. dando boa noite para mim, para Eric e para você, meu time. Boa noite. Masumi Tanaka também. Boa noite, Masumi. A Rosimari. Olha e que o Paulo. legal. Rose e Paz, nossos amigos queridos. Olha o Patrick, que legal. Patrick, meu ex-aluno. É, enfermeiro brilhante, menino maravilha. querido, viu? E a Rose querida e o Cláudio são os exemplos de amizade, né? Amizade sincera. Nossos Tinham grandes que estar amigos. aqui nessa live também. Sim, sim. Boa noite, Patrick. A Catarina, querida, abraço. Ana dando boa noite. A Boa noite, Margarete Toscana. amada. Ô, Margarete, também, sempre presente, sempre né? por aqui. Margarete faz parte do nosso grupo aqui. Que legal. Obrigado, Margarete. Que é um grupo de amigos, De né? amigos, é Os isso amigos aí. da segunda-feira. É isso aí. Ai, Ó, o Patrick tá dando boa noite para você, Patrick. Legal, legal. Olha a Rúbia, boa noite, Rúbia. Boa noite, Varlete. Ricardo Souza. Boa noite, Ricardo. Legal, gente. Boa noite, Rúbia. A Lúcia Keiko também. É, a Lúcia lá de Londrina, Dando boa noite pra gente. Sim. Você havia falado, né? Sim. O Mário, meu paciente querido, lá de Rolândia. Boa noite, Mário. Fátima Ortiz. Fátima, também querida, tá sempre presente, sempre né? aqui, né? Fátima é nossa sócia. Ó, a Andressa, do Laboratório Apsen. Abraço, Andressa. A Daniele, nossa companheira de sempre. A Dani Barzon, a Conceição Zanin. Legal. A Margarete. Margarete, eu que sou seu fã. Olha, a Daniela elogiando. Boa noite, meninos e meninas, jovens. Olha, somos nós. Senti que alguém falou comigo. O Edinaldo Trezo, nosso amigo Corró. Corró, amigo, abraço, Corró. E o Jeremias também. por Jeremias, são meus amigos de infância. Que legal, que legal. Muito bom. É, Daniela, aqui é todo mundo jovem, né? O Miltinho é um pouco jovem e eu e a Érica somos jovens. Meu querido amigo Maurílio assistindo. Grande amigo, querido. Legal. Jeremias, tamo junto sempre. Dr. Milton craque. Ê, Jeremias, meu colega de futebol. Eu não sou mais craque, não. Agora eu só atrapalho os meninos jogando. Mas ainda jogo uma bolinha. Ó, a Tiana, querida, sempre assistindo. Ah, Tiana. Pra mim não tá aparecendo mais aqui. Você tá falando de Ah, é? nomes que eu não tô vendo aqui. Não... É, pra mim tá aparecendo. Mas tá aparecendo É. pra você, tá ótimo. Boa noite pra quem tá chegando, a Tiana. Isso aí, meu amigo gente. Valdecir. Olha, minha irmãzinha querida assistindo, a Luana, beijo, Lô. A Rosângela Calisto, querida, também assistindo. A Regina, Deixa eu ver. Olha, o meu parou mesmo. a Regina Takashima. Gente boa demais. É isso aí, gente. Então daqui a pouquinho a gente vai começar a última live do ano. Hoje vai ser meio que em clima de festa, assim, né? Vai ser uma coisa bem tranquila, menos
técnica, mais para comemorar a nossa amizade mesmo, né? A Margarete Amada tá dizendo, Yamada tá dizendo, uma vez craque, sempre craque. Mais ou menos. Ó, tia Cristina, querida. Boa noite, tia Cristina. Maurílio Valério. Boa noite. Maurílio é um cara muito, muito especial, extremamente inteligente, é uma honra ele estar assistindo. Jaqueline. Conseguiu, né, Jaque? Ela hoje vai fazer uma força que legal, extraordinária para estar assistindo. Que bom que você está por aqui, Jaque. Muito legal. Então, acho que a gente vai começar a falar sobre o tema de hoje, né? Olha, Cristina, médica fantástica, sou fã da Cristina. Fizemos muitos plantões juntas na época de residência, hein, Cris? Saudades de você, abraço. Bom, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre a amizade, né? Esse ano a gente sempre procurou falar sobre aquelas coisas que trazem benefícios para a função cerebral e para a saúde de maneira geral. Então, foram várias lives, todas muito bem aproveitadas, com a participação das pessoas de uma forma muito efetiva, né? A gente, no final das contas, acabou formando um grupo e os temas são escolhidos de acordo com as necessidades que eu observo, principalmente no dia a dia, no consultório, e sempre foi muito importante a participação de todos vocês, né? Sempre tem ótimas perguntas e além de eu poder exteriorizar o que eu conheço, sempre baseado na ciência, eu acabo aprendendo muito também com vocês. E então foi uma honra esse ano poder estar com vocês. E o ano que vem a gente vai continuar fazendo essas lives, provavelmente quinzenalmente, e sempre com temas interessantes, sempre com o objetivo de ajudar vocês, de melhorar a qualidade de vida. No consultório, eu tenho observado isso. Eu tenho muitos pacientes que elogiam as lives e que conseguem entender melhor as minhas orientações pela live do que ali no momento da consulta. Porque na consulta, apesar de ser uma orientação mais direcionada, mais específica, mas ali a gente tem um tempo muito limitado para falar. E aqui na live não, a gente tem 1 hora, às vezes até 1h30 para falar, para responder perguntas. Então as lives têm produzido bons resultados. Esse é o nosso objetivo, né? Tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só dos pacientes, né? Mas tentar transmitir boas informações para todas as pessoas. E nós temos recebido assim muitas mensagens carinhosas, né, meu amor? Muita gente agradecendo, né? Hoje nós recebemos uma da Rosângela e do Valdecir, que estão assistindo, falando, por exemplo, da live sobre a importância dos animais de estimação no desenvolvimento cerebral de uma criança. E eles gostaram tanto que acabaram arranjando um pet, um cachorrinho bonitinho, mandaram hoje as imagens pra gente. A Elisângela, né? Elisângela e o Valdecir. Elisângela e Valdecir. Então, são pessoas que levam a sério o que a gente diz, isso aumenta a minha responsabilidade, mas me deixa bastante feliz de saber que as pessoas estão ouvindo, estão entendendo e estão tentando praticar. Né? Eu já tive assim, eu recebo muitas mensagens, então, por exemplo, nós fizemos uma live sobre a meditação e aquela live ela rendeu muitos frutos, porque vários pacientes começaram a praticar a meditação. Inclusive algumas pessoas disseram, olha, na consulta eu tive dificuldade de entender como meditar, qual a importância da meditação. E pela live eu consegui entender melhor. A Meirielle Barizon, por exemplo, me disse isso, né? Eu vi que o Walter Barizon está assistindo, abraço, Walter. Então as lives têm sido importantes, elas têm atingido os objetivos, certo? Essa de hoje vai ser então sobre a amizade. Quais são os benefícios que
a amizade traz para o cérebro, para a saúde como um todo. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Memorantes, vai mais uns boa noites aí que eu vi que tem bastante gente entrando aqui, ó. Deixa eu até voltar. O Ivan hoje está assistindo a gente lá dos Estados Unidos. O Ivan, meu amigo querido de Ele disse infância. que está almoçando, então ele está conseguindo. Ele disse que é pra gente mudar o horário da live, porque ele não consegue assistir ao vivo, né? Legal. Agora tem um caminhão aqui buzinando, mas acho que já está indo embora. Mas é o clima. É o caminhão da reciclagem. Exatamente. O pessoal que faz um trabalho importante também. Importantíssimo. Então... Sim. Olha, deixa eu ver aqui, ó, o Walter Barizon, que você já tinha Abraço, falado, Walter. né? O Ivan, a Viviane já Oi, tá por aqui, filha, minha irmã, abraço. a Rosilene Borges. Oi, Rose. Uma honra, Rose, assistindo. Ela tá dizendo, voltei, ano letivo encerrado, Oh, né? legal. Muito bacana. A Irene Galina Oi, também Irene, com a abraço, gente. querida. Olha, a Margarete tá dizendo assim, ó, o programa Mai Entrevista pela Essa TV está de portas abertas pro Dr. Milton César Rodrigues Medeiros legal. e a Érica Juliana Breda Medeiros. Que legal, é uma honra pra Ai, gente. bacana, com Ela certeza. tem um programa muito legal, a gente assiste eventualmente, muito bom o seu programa. Parabéns. A Preta também lá de Najá tá por aqui com a gente, Abraço, né? Preta. Ai, deixa eu ver quem mais. Pessoal aqui dando sempre boa noite, já fazendo alguns comentários. Que legal, ó. O Adilson Rompinelli também participando, dando boa noite. Boa Adilson, noite, doutor querido. Adilson, O cabeleireiro de Matinhos. Matinhos, lá de Matinhos. Abraço, Adilson. Maravilha. Então tá, gente. Então, a gente vai falar sobre a amizade e os benefícios para o cérebro, né? Bom, hoje, à medida que a gente for falando de amizade, a gente vai estar falando principalmente de um hormônio chamado ocitocina. Um hormônio que é produzido pela hipófise. A hipófise é uma glândula que fica ali entre os hemisférios cerebrais. E essa ocitocina ela é produzida em diferentes situações e ela teve uma importância muito grande na evolução humana. Tá? Bom, para a sobrevivência da espécie, obviamente que a amizade, né, a junção, a colaboração entre as pessoas sempre foi de extrema importância. Então, se nós voltarmos lá para a fase dos hominídeos, da fase caçador-coletor, para que os homens tivessem sucesso na caçada, era muito importante a cooperação. Então, a ocitocina ela era produzida para que o ser humano sentisse a necessidade do contato com o outro. Essa ocitocina ela tem um papel fundamental também na atração sexual. A ocitocina é um hormônio que está relacionado à amamentação. Quando a mãe está amamentando, ela está liberando muito a ocitocina. E essa ocitocina dá a sensação de bem-estar, de prazer e de apego. A paixão entre as pessoas tem relação com a ocitocina. A ocitocina fica em altos níveis e isso aproxima as pessoas, aumenta a chance, inclusive, da relação sexual. Então, a ocitocina ela era importante tanto para a preservação da espécie, quanto para a cooperação entre os humanos. Né? As mulheres que ficavam nas cavernas, elas precisavam desenvolver a amizade, porque uma ajudaria a outra a cuidar dos filhos. Eram muitos filhos, então elas precisavam cooperar para que houvesse, então, uma chance maior daquela prole crescer de forma saudável. Essa ocitocina, então, é o hormônio relacionado à amizade. E, a princípio, na evolução, essa ocitocina ela tinha por objetivo manter, então, as pessoas cooperando e se juntando sexualmente também. Né? Bom, então na pré-história é assim, aí depois vem a revolução da agricultura, que foi uma grande revolução que ocorreu aí talvez há 10, 11 mil anos atrás, e aí é quando o homem deixa de ser caçador-coletor e ele se fixa em locais e começa a criar animais e a cultivar a terra.
a cooperação passa a ser mais importante ainda, né? Porque aí as pessoas começam a se organizar em grupos maiores e a ocitocina era produzida com mais quantidade, fazendo com que as pessoas cooperassem, com que as pessoas se aproximassem. Então, se a gente for ver na evolução da humanidade, a amizade, ela aconteceu simplesmente para que houvesse uma cooperação maior, né? E essa ocitocina relacionada à amizade também estava relacionada à atração sexual, para aumentar a chance da reprodução e manutenção da espécie. Hoje, as coisas são muito diferentes, né? A gente não precisa de cooperação para sobreviver, de maneira geral, de maneira mais básica, né? Se eu quiser comida, eu vou ao mercado e compro. Eu não preciso mais estar junto de pessoas com o objetivo de cultivar, né? Ou de criar animais. Então, hoje a gente tem a relação de amizade que vai muito além do instinto de sobrevivência e de reprodução. Tanto que hoje em dia existem muito mais sítios de recepção de ocitocina do que no homem primitivo. Então hoje a gente preza pela amizade, mas sem o interesse de troca. A gente preza a amizade simplesmente porque a gente se sente bem, né? E a amizade, ela surge no momento em que você encontra uma pessoa que te inspira confiança e naquele momento, por causa disso, você começa a produzir ocitocina. E cada vez que você encontrar aquela pessoa, você produz ocitocina, você começa a gostar da companhia daquela pessoa. E hoje a ocitocina a gente já não pode relacionar ao sexo exclusivamente, como era no passado, ou à cooperação exclusiva. Hoje é muito diferente, hoje a gente tem muitos receptores para ocitocina, então a gente acaba mantendo a amizade simplesmente por uma sensação de bem-estar, de estar com aquela pessoa que a gente gosta, né? Às vezes a gente nem explica o porquê gosta. Você encontra alguém, dá uma liga, cria-se uma amizade e essa amizade passa a ser extremamente importante. Tá? Então, quando a gente fala de amizade, necessariamente a gente fala de ocitocina. Tá? Bom, meu amor, mais uns boa noites aí para eu continuar? Sim, ó, boa noite para Irene Suzuki. Oi, Irene, tá abraço. Com a gente. Sim. A Daniele Barzon, ela tá marcando, olha, várias pessoas gente. na nossa live. Que legal, viu, Dani? Que legal. Valeu, muito obrigada mesmo. A Rosângela Calisto também dando boa noite pra gente. A Margarete Amada de novo dizendo que seria uma honra para ela que nós participássemos. Mas Damares Cardoso sempre também. Presente, abraço, Damares. Isso, tá aqui participando com a gente. A Isa. Oi, Isa, abraço, sempre presente. A Isa também tá por aqui, ó. A Jaqueline Negrete tá fazendo uns comentários bem legais mesmo. Pode tipo, ler. A família e os amigos, a família, os amigos e os animais são os melhores presentes que a vida pode nos proporcionar. Perfeito. São os pilares da nossa vida, né? De nossas vidas. Bem Sim, bacana. Muito legal isso. O primo Valtencir Oi, Medeiros. Valtencir, primo, abraço. Aqui dando boa noite pra gente. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguém, mas depois a gente volta. Vai lembrando, né? A gente volta e vai dando as Legal. boas noites, com certeza. Bom, então agora eu vou falar de uma parte interessante, né? Então a ocitocina é o hormônio relacionado à amizade. A quantidade que homem e mulher produzem de ocitocina são quantidades diferentes. Adivinha quem é uma campeã de produtora de ocitocina? Obviamente é a mulher, né? Se eu já falei que é uma campeã, não deu nem para... Mas a mulher, ela produz muito mais ocitocina que o homem. Então, a mulher, ela tende a ter um apego maior, fisiologicamente falando. Por exemplo, o apego mãe-filho é uma coisa muito, muito forte, muito profunda. Por quê? Porque tem muita ocitocina envolvida. A mãe, quando ela amamenta, ela está produzindo um monte de ocitocina. A troca de olhar do bebê com a mãe cria uma ligação absurda naquela tempestade de ocitocina.
Então a mulher ela é mais profunda nas amizades. A mulher ela é mais intensa nas amizades. A mulher acaba sendo mais protetora, tendo mais afeto. O homem já tem bem menos que a mulher, apesar de produzir. A ocitocina reduz a agressividade. Interessante que das espécies animais, apenas 3% de todas as espécies animais conhecidas cuidam da prole, ou ajudam a cuidar da prole. E tem a ver com a ocitocina. O ser humano, o homem, produz ocitocina. Bem menos do que a mulher, mas produz também. Então é interessante que a mulher é mais intensa nas amizades. Por outro lado, a mulher exige mais perfeição nas amizades. Então ela é muito sensível, né? Então quando há algum problema, é mais fácil desfazer a amizade. Os homens com menos ocitocina cultivam as amizades, muitas vezes não tão profunda quanto as mulheres, porque os homens relevam detalhes. As mulheres, por serem mais intensas nas amizades, elas são menos tolerantes aos erros dentro de uma amizade. Então, isso é um achado muito importante, isso não sou eu que estou inventando, tá? Isso é bem fisiológico e são as diferenças, né? O cérebro masculino para o cérebro feminino. Né? Não é que um seja melhor que o outro, eles são apenas complementares. Né? Existem algumas características diferenciando o cérebro masculino do cérebro feminino, e há uma complementação dos dois, sem que haja superioridade de um em relação ao outro, certo? Posso dar mais uma boa noite aqui? Pode, meu amor, manda um abraço aí. Ó, a Neila Mantovani. A Neila, querida, lá de Colorado, abraço, Dando Neila. boa noite pra gente, a Lohane Teixeira. Lohane, também, querida, abraço. Dando boa noite aqui pra nós. Deixa eu ver quem mais aqui que eu tinha visto. O Eduardo Endo também. Eduardo, participa sempre bastante. presente, sim. E aqui, ó, boa noite, doutor Inajá, nosso bom amigo. Grande abraço. Você sabe de onde que vem? Não, de onde? É do Osmar, o Osmar da Barra. Osmar, meu querido amigo, Osmar mora em Rondônia, eu acho. Osmar é um dos maiores jogadores que já vi jogar, um craque de bola e um cara com uma força, né? O Osmar é um indivíduo que teve 10 paradas cardiorrespiratórias, fez um infarto agudo que normalmente seria fulminante. Isso foi há pouquíssimo tempo. O Osmar hoje está inteirão, está bem, é um cara realmente admirável, né? Só sobrevive uma situação dessa um cara admirável como você, Osmar. Eu que já era seu fã, agora então é uma honra tê-lo assistindo. Chamar de doutor Inajá, meu amor. Doutor Inajá. Tem que ser Pessoal, para quem não sabe, é que quando eu joguei futebol, lá no início e profissionalmente depois, eu era o Inajá, eu não era o Milton, tá? Então tem muitos amigos daquela época que me chamam de Inajá, ou doutor Inajá. Olha só que legal. Ó, a Aline Almeida também tá aqui assistindo, Aline, tá querida, dando boa abraço. noite pra gente. E tem, olha, uma galera marcando os amigos com vontade pra assistir. A Daniela legal. Barzon até comentou, disse assim, que eu tenho bastante amigos, né? Vamos falar sobre isso agora, quantidade de amigos. Pois é, a Margarete Amada também tá marcando bastante gente. Até a legal, Jaqueline Margarete. Negrete também tá Abraço. marcando. E a Maria Albertina, dela Rovéria acabou de entrar. Boa noite, Tá dando Albertina, boa noite lá pra de gente. Matinhos também. Que legal, né? Muito Que bom, delícia. gente, que legal, Pode muitos continuar, amigos. meu amor. Então, a gente vai falar agora a capacidade cerebral de ter amigos. Quantos amigos a gente consegue ter? 1 milhão de amigos, igual o Roberto Carlos? Então, tem um trabalho da Universidade de Oxford que é muito interessante sobre isso. Então, eles avaliaram a capacidade do neocórtex, que é a área da consciência cerebral, com características de outras pessoas e observaram com quantas pessoas esse neocórtex tem capacidade de se relacionar de forma um pouco mais profunda, sabendo o nome, lembrando de algumas características da personalidade. E tem um número mágico para isso, que são 150. Essa é a quantidade de amigos que a gente pode ter. Acima disso, a gente já não conseguiria elaborar e exteriorizar numa conversa
as características da outra pessoa. Tá certo? Então, 150 é o número mágico. Acima disso, inclusive tem uma empresa americana, agora eu esqueci o nome dela, mas é uma empresa muito antiga, uma indústria muito grande, e o dono, que era um cara que gostava muito de antropologia, ele sempre que a empresa adquiria 150, tinha 150 funcionários no quadro, ele abria outra. Porque ele dizia que até 150 as pessoas conseguiam se relacionar bem, se conhecer, então a produtividade era muito maior. E é interessante que eu estava vendo que o ganho anual dessa empresa hoje é extremamente alto, está naquele ranking da Forbes, lá das empresas mais lucrativas, e sempre agiu dessa forma, muito interessante. Mas a gente consegue ter 150 amigos próximos? Não. A nossa capacidade cerebral é para 5 amigos íntimos. Amigo íntimo é aquele amigo para valer mesmo, né? Aquele amigo que você pode ligar de madrugada, que você, se precisar de dinheiro, você pede sem ter vergonha nenhuma. É aquele amigo com o qual você fala sobre qualquer coisa. É um amigo muito próximo, né? Um amigo para tudo. Então, de maneira geral, a gente consegue ter 5 amigos, assim. A gente conhece profundamente esses amigos e eles nos conhecem profundamente. E é nessa amizade mais próxima dos amigos íntimos que você consegue liberar mais ocitocina. Então, quem tem a sorte de ter esses amigos próximos tem alguns benefícios orgânicos. Por quê? A ocitocina, ela tem uma ação antagônica, contrária à noradrenalina e adrenalina. Então, enquanto a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, a ocitocina faz o contrário. Ela acalma, ela reduz a frequência cardíaca, reduz a pressão arterial, traz uma sensação de paz. Então, quando as pessoas estão próximas dos seus amigos íntimos, a tendência é que organicamente elas fiquem melhores. É muito interessante. Bom, você tem capacidade para ter 15 amigos naquilo que a Universidade de Oxford chamou de grupo de empatia. Então, são amigos próximos também, não são como aqueles amigos íntimos. Mas esses 15 amigos aí, você conhece muito sobre eles, e se um deles morrer, você vai ficar profundamente triste. Então, são pessoas com as quais você se importa. Então, o nosso cérebro consegue ter em torno de 15 amigos desse jeito. E tem um número típico, que eles chamam de número típico de amigos, né, que são agrupamentos assim, que o cérebro tem condições de lidar com 50 amigos. Então, 50 amigos, e geralmente, na época dos caçadores-coletores, era o grupo que se juntava para caçar. Geralmente eram grupos de 50. Né? As pessoas em 50 conseguem se relacionar bem, se conhecer relativamente bem, trocar algum tipo de confiança. Né? Tem que haver confiança. Então a gente consegue ter até 50 amigos assim, que o pessoal da Universidade de Oxford chama de número típico de amigos. E o número limite, que são 150 amigos. Né? Pessoas que eu sei o nome, que eu conheço algumas características de personalidade, que são do meu convívio, mas estão longe de ser como aqueles amigos íntimos ou como aquele grupo de empatia. Né? Isso é muito interessante, né? Isso eu acabei lendo por conta dessa live, eu não tinha ideia, eu não conhecia esse trabalho. E é um trabalho muito bem feito, né? Porque pega a função do neocórtex, que é a área consciente, a área do raciocínio lógico, a área da observação, e você vê com quantas pessoas esse neocórtex consegue se relacionar de forma a manter uma proximidade. Então, 1 milhão de amigos, nem o Roberto Carlos. Né? Muito interessante. Meu amor, mais uns boa noites aí? Ah, sim, o pessoal fazendo comentário aqui, ó. A Isa disse que ela é uma sortuda porque ela tem amigos que valem ouro. Maravilha. E a Dani falando, né, dos que
desses que são especiais que você estava falando, que você estava citando, dizendo inclusive que os verdadeiros amigos são aqueles que nós podemos contar tanto na alegria quanto na tristeza, né? Perfeito, exatamente isso. A Jaqueline, ela disse que chegou a uma conclusão, que ela é ocitocina pura. Ela foi citando o nome das amigas e olha lá, ó, nós somos ocitocina. É isso aí. A ocitocina é o hormônio da amizade. Ai, que bacana. E é isso, pode continuar. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó, para Regis Medeiros, que acabou de entrar, lá de Najá, que tá assistindo aqui a gente. Deixa eu ver se tem mais. Isso, era ela mesmo. A Eliane Cândido também. Ô, Eliane, querida. Dando boa noite pra gente. Que legal. Legal, gente. Então é isso. Aí eu fui fazendo o levantamento sobre isso, né? Então, os seres humanos são, na verdade, animais sociais mesmo, né? A gente precisa estar em sociedade. A amizade, a relação social, ela é extremamente importante em qualquer fase da vida, né? Se nós formos para os extremos, as crianças precisam se socializar para fazer um desenvolvimento cerebral adequado, para criar bons níveis de empatia, que é sentir a dor do outro, dividir as coisas com os outros. É importante aprender sobre cooperação. Então as crianças precisam da socialização, isso é de extrema importância. E os idosos precisam muito da socialização para ativar várias áreas cerebrais. O idoso que não se socializa, ele tem um risco maior de desenvolver declínio cognitivo, doença de Alzheimer, por exemplo. Então, no consultório, eu tenho tido a oportunidade de observar muitos pacientes idosos que, por conta do isolamento social provocado pela pandemia, acabam deixando de fazer as coisas que faziam. Então, os pacientes que iam para a sua ginástica, iam para os bailes de melhor idade, enfim, se relacionavam com os amigos, e esses idosos iam muito bem. Com esse período da pandemia, eu tive vários pacientes que adoeceram demais, que evoluíram para uma depressão aprofundada, transtorno de ansiedade, piora da memória. Então, alguns pacientes que estavam em situação de declínio cognitivo mais estável, eles acabaram convertendo aquele declínio cognitivo leve para doença de Alzheimer. Infelizmente, eu tive a oportunidade de observar vários pacientes assim. E a falta da socialização foi um fator fundamental para isso. Então, o ser humano é um animal social. A mente ela é desenvolvida de forma coletiva, né? Na verdade, nós temos uma interdependência. A minha vida, o meu bem-estar depende da atitude de outras pessoas na prática. Então, a gente precisa estar sempre se relacionando. As pessoas pensam diferente, as pessoas têm modo de ação diferentes, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que viver numa sociedade em que a gente aceite, em que a gente tolere e que a gente consiga, então, viver de forma harmônica. Essa é a maneira do cérebro humano se desenvolver de maneira correta, de maneira saudável. Sempre que a gente vai para aquela parte de discórdia, aquela parte de ódio, aquela parte de polarização, então os vínculos de amizade vão cedendo e as pessoas vão se isolando ou vão se colocando de um lado. Isso é muito ruim. Nós estamos vivendo um momento desse tipo, né? Um momento de polarização. Então, essa live, o que eu quero deixar de importante nessa live é o seguinte: vocês entenderem que as amizades são extremamente importantes. Elas são importantes e elas não podem ser desfeitas por causa de divergência de ideia. As pessoas pensam diferente. E a gente precisa sempre ouvir o lado do outro, a gente tem a nossa opinião, e mesmo amigos próximos que pensam diferente
podem ter alguma discussão a respeito de ideologia política, por exemplo. Mas isso não quer dizer que essa ideologia política seja superior à amizade. A amizade é muito mais importante, muito mais importante. Então, quando a gente perde um amigo por causa de polarização de ideias, é uma perda muito grande, né? Vocês viram que a gente perde até em termos de saúde, porque a amizade é muito importante. Então, a tolerância é a palavra, né? É claro que quando você tem amigos que pensam mais como você, fica mais fácil de se relacionar. Mas, infelizmente, não é assim, né? A gente precisa tolerar. Então, se você pegar seus melhores amigos, provavelmente eles vão ter crenças religiosas diferentes, eles vão ter ideologias políticas diferentes da sua, mas isso não quer dizer que vocês vão brigar por isso e vocês vão deixar de ser amigos por isso. A gente tem que lembrar que, como diz o grande Tico Santa Cruz, político é para ser cobrado e não para ser idolatrado, não é? Então a gente precisa cobrar os políticos e preservar as nossas amizades. Isso é fundamental. Legal isso. É legal, né? Tico Santa Cruz, dos Detonautas. Eu gostei muito do que você falou. Mas obrigado, meu amor. Então é isso. Então os seres humanos são animais sociais. A nossa condição humana ela é definida pela cultura. E ela não se desenvolve isoladamente, né? A cultura ela vai mudando de tempos em tempos ao longo da história humana, com grupamentos populacionais inovando, mudando, né? A verdade sempre mudando, a cultura vai mudando. O que é verdade hoje não vai ser verdade no futuro próximo. A situação de hoje que você avalia, ela vai mudar completamente no futuro. É a transitoriedade de tudo. As coisas são transitórias. Mas a amizade ela pode persistir. A amizade não precisa ser transitória, né? Então é muito interessante isso. A amizade ela tem que estar acima dessas discussões, dessas divergências relacionadas a seja lá o que for, tá? Bom, vamos ver aqui. Então, o nosso cérebro é mais complexo, o cérebro humano ele é mais complexo e a gente acabou reinando no planeta em virtude dessa complexidade maior. E essa complexidade tem tudo a ver com cooperação, tem tudo a ver com amizade. É isso que sempre perpetuou a espécie e que fez a sociedade evoluir, certo? Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. Eu vi também uns casos aqui de umas crianças que cresceram sem socialização. Eu vi a história de um menininho de 13 anos, o Jenny. Ele foi aprisionado pelos pais em um porão. Encontraram esse menino aos 13 anos. Estudaram depois esse menino e ele não tinha nenhuma capacidade de empatia, ele não conseguia desenvolver a linguagem complexa, né? Tem outros casos interessantes de crianças que se criaram sem socialização, e é interessante que o cérebro de quem não se socializa não se desenvolve. Então a complexidade da função cerebral fica reduzida pela falta da socialização. Muito interessante. Eu acho que, deixa eu ver, das minhas anotações aqui... Meu amor, posso fazer um comentário? Pode, fica à vontade. Olha, a Cristina Faune, ela disse uma coisa muito legal, né? Muito interessante mesmo, né? A respeito daquilo que você estava falando. Só hoje estou tendo noção desta alegria que é a amizade, o hormônio puro. Que legal. É isso aí, Cris. E eu acho interessante, assim, que a amizade... Então, essa ocitocina, você conhece alguém... Aquela pessoa te inspira confiança, inconscientemente você começa a produzir ocitocina e você acaba fazendo ali uma amizade forte. E é muito interessante que essa amizade, é lógico, ela precisa ser nutrida para que ela fique muito forte. Mas existem casos, você deve ter amigo assim, né? Eu particularmente tenho,
Amigos que às vezes você era amigo para valer, aí você deixa de encontrá-lo por anos às vezes. Quando você o encontra, puxa, não mudou nada, você continua tendo aquela afinidade com aquela pessoa. Eu acho que todo mundo deve ter um amigo assim, né? Eu tenho um que é o Jorge Kelian, é um neurologista de São Paulo, a gente fez a residência juntos. Eu adoro aquele cara. E a gente fez muitas coisas juntas, viajamos muito pelo mundo, em congressos e tal. Mas a gente fica 2, 3, às vezes 4 anos sem se ver. Quando a gente se encontra, é uma alegria muito grande. A gente fica junto, a gente conversa sobre tudo, põe os assuntos em dia. Então a amizade, ela deve ser nutrida. Mas tem muitos casos de amizade em que você deixa de ter o contato com a pessoa por um motivo ou por outro. Felizmente hoje com as redes sociais, né, com as formas de comunicação moderna, isso é mais difícil, mas você fica muito longe da pessoa. Quando você reencontra, a alegria é enorme, é a mesma, por causa da inundação de ocitocina. Interessante, né? Ó, meu amor, a Lilian Cristina acabou de Oi, chegar, Lilian, abraço. opa, cheguei. E olha só que bacana, a Regina Barretos Moraes, Oi, ela tá Regina, dando um oi abraço. pra gente, tá dizendo que é mãe da Rebeca, uma ex-paciente sua, ela mora nos Estados Unidos e tá assistindo a nossa Que live legal, hoje. olha que legal, abraço para Bem Rebeca. legal, né? Ó, Uhum. tá aqui com a gente também a Enesete Monzani. Enesete, querida, lá da Santa Casa. A Helena Gris, ela fez um comentário que eu achei muito engraçado, e o Márcio, porque isso deve estar acontecendo tanto quando você falou da questão da restrição, né, de ver os amigos por causa da pandemia. Sim. Ela tá dizendo assim, doutor, depois da pandemia, estou com muita saudade das minhas amigas da ginástica e dos bailes. Exatamente, é isso. Esses bailes, eles fazem uma diferença fantástica. Que bacana, Eles né? produzem uma saúde mental grandiosa, melhor do que qualquer remédio. Então, a Jaqueline Nascimento também chegou por aqui, a Gisele Jaqueline, Ferrari abraço. Delvec também tá com a Abraço, gente. Jaqueline. A Conceição Zanin tá dizendo que essas lives são um verdadeiro presente para os Obrigado, participantes. Conceição. Uma honra você assistir. E é isso. Muito bem. E ainda falando da parte dos amigos de infância, eu não estou conseguindo achar aqui, porque olha quanta coisa eu escrevo aqui. Para achar alguma coisa que é duro, gente. Mas eu vi um trabalho que está aqui no meio, eu estou tentando encontrar, mas eu vi um trabalho legal sobre amizade de infância. Tá? Eu não tenho certeza, eu acho que é da Universidade da Califórnia, mas isso eu não posso falar com certeza. Mas é um trabalho legal, multicêntrico, que acho que a Universidade da Califórnia liderava, e acompanharam algumas pessoas por muitos anos. E era assim, amigos de infância. Um indivíduo que tinha amigos de infância e que mantinha essas amizades até a idade adulta. Eu acho que eles acompanharam essas criancinhas até os 25 anos de idade. E olha só que interessante, eles concluíram que aquelas pessoas que mantiveram a amizade desde a infância, essas pessoas, uma amizade mais presente, né, uma amizade mais nutrida, essas pessoas tinham menos doenças. Essas pessoas tinham menos depressão, tinham menos transtorno de ansiedade. Então, de alguma forma, esses encontros de amigos desde a infância acabavam produzindo uma proteção para a parte mental, protegendo contra doenças psíquicas, como depressão e transtorno de ansiedade. Esse é o máximo, né? Muito, muito interessante esse achado. E o pessoal aqui tá falando mesmo, ó, das amizades da época do colégio, né? Pessoas que raramente você encontra, mas quando se encontra, parece que estiveram ali presentes sempre. A Patrícia Santos fez esse comentário. Legal. Né? Não, é por aí mesmo. A amizade ela é fundamental. Né? E preservar a amizade de infância parece ser algo muito interessante para a manutenção da saúde. A Margarete Amada, ela usou um termo bem bacana que disse que os amigos são os irmãos do coração. Isso, perfeito. A Jaqueline está dizendo que são os amigos de almas gêmeas, né? É então isso tem aí. umas expressões bem bacanas. Né? É por aí. Na verdade, às vezes o vínculo é tão forte que sobrepuja os vínculos genéticos.
né? Muitas vezes o indivíduo tem lá irmãos, mas ele tem um amigo que ele considera mais que os irmãos. Ele ama mais do que ama os irmãos, né? Isso acontece. Tem uma pergunta aqui, viu? Pode perguntar. É bem interessante. A Rosilene Borges que está fazendo, ó. Querida. Com a pandemia, são poucos os encontros com amigos. Daí pergunta se dá para manipular a ocitocina? Olha aí, e tem estudos com ocitocina em spray. Veja que interessante. Tem um estudo até relacionando término de casamento por redução de ocitocina. Né? Término de casamento pode ter vários motivos orgânicos. Às vezes deficiência hormonal, então a mulher e o homem começam a produzir menos hormônio por causa da idade e vão perdendo o interesse um pelo outro, na verdade, por um problema fisiológico. Por isso que eu tenho uma amiga, uma médica brilhante, que ela diz o seguinte, fala, antes de terminar o casamento, você primeiro faça uma investigação hormonal, porque às vezes você está se separando não por causa do defeito do outro, mas por causa da falta de hormônio em você próprio. E a ocitocina, existem sim estudos em que se utiliza ocitocina em spray para melhorar o apego entre casais, melhorar a vontade de ficar juntas, né? A ocitocina, para manutenção de um casamento, isso é muito importante, as pessoas precisam se tocar, porque quando um toca no outro, há a liberação da ocitocina e a sensação de apego aumenta. Né? Se você está num casamento e você não toca o seu parceiro, e eu não estou falando tocar no sentido sexual, não, é pegar na mão, de vez em quando relar no braço, fazer um carinho, entendeu? Tocou, você vai liberando a ocitocina. Isso é uma forma de manter o interesse um pelo outro. Porque senão essa ocitocina vai diminuindo e vai perdendo o interesse completamente, né? Ficam dois estranhos ali coabitando. Então, a Rosilene tem razão, tem ocitocina sim, ocitocina em spray, que é utilizado em experimentos, né? Mas certamente já tem algum uso clínico isso. Interessante a pergunta. Por falar em amigo, ó, o João Gobi João, tá querida. por aqui, dando Abraço, boa noite. João, a Margarete Malafaia. Margarete, tá sempre presente, lá de Minas Gerais, né, a Margarete? Margarete, ela não estava conseguindo assistir as lives ao vivo, mas ela sempre assistia depois. Sim, Agora... a Jaqueline está dizendo que, então, devido à pandemia, é melhor comprar ocitocina e spray. Isso aí. Né? É uma possibilidade, comprar ocitocina e spray. Ó, e a Yolanda Zampar tá por aqui. Tia Landa, também, querida, abraço, tia. Muito legal, pessoal. A Irene Galina, ela tá citando que lá em Najá tem um encontro anual dos Eternos Amigos. Legal, pessoas sim. que se conheciam lá na infância, na adolescência, cada um partiu para um canto. Esse ano não teve por causa da pandemia, mas já há alguns anos eles sempre esse fazem. encontro é famoso, né? São pessoas que viveram ali há muitas décadas atrás e agora estão se reencontrando. Deve ser muito legal isso, né? É isso. Perfeito. Bom, aí eu fiz aqui uma listinha de fatos científicos para valorizar a amizade. Então, primeiro, pesquisas mostram que ter um melhor amigo de infância, um único melhor amigo de infância, é importante para a boa saúde mental na vida adulta. Tá? Isso foi publicado na revista Child Development pela doutora Rachel Nair. Então, uma pesquisa de longo prazo. Né? Aquele indivíduo, aquela moça que tinha lá aquela amizade desde criancinha, chega na idade adulta com essa amizade muito forte, esse vínculo muito forte, então isso dava uma proteção contra doenças psíquicas, a saúde mental era melhor. Interessante. Aí tem aqui, ó, a pesquisa identificou que aos 25 anos, quem mantinha laços com um amigo de infância tinha menos ansiedade e depressão. É isso que eu ia falar para vocês aquela hora. Agora eu achei onde estava o trabalho. Então foi publicado na Child Development. E a qualidade das amizades se mostrou superior à quantidade. Então, para esse benefício da ocitocina, o que vale mais é a qualidade da amizade, e não a quantidade. Então, mais vale você ter poucos amigos íntimos, profundos,
do que muitos amigos que você tem uma relação um pouco mais superficial, quando a gente fala em termos de ocitocina. Tá? Bom, boas amizades mudam a maneira como você vê o mundo e como você vê a si próprio. Então, quando você tem um amigo, uma amiga bem íntimo, o que acontece? Você passa a conhecer muito bem aquela pessoa. E, automaticamente, por uma questão de empatia, aquela pessoa passa a te conhecer muito também. E, mais interessante, de alguma forma, isso aumenta a nossa capacidade de insight, a capacidade de autoconhecimento. Então, quando eu tenho um amigo íntimo, a minha capacidade de autoconhecimento ela é superior. Né? E o indivíduo que tem capacidade de autoconhecimento, ele tem muito. Né? O indivíduo que desenvolve a metaconsciência, que é aquela capacidade de se auto-observar, de estar sentindo algo e não se misturar a esse sentimento. Não, você olha, observa aquele sentimento. Né? Interessante, porque vê que aquele sentimento não é você, aquele sentimento é transitório. Você observa e ele vai passar, seja ele bom, seja ele ruim. Né? Então, o indivíduo que tem um amigo íntimo, ele consegue perceber isso, que ele não pode ser levado pelas emoções, porque essas emoções são transitórias e essas emoções não caracterizam a pessoa. Eu não sou, por exemplo, se eu estou triste um dia, eu não sou aquela tristeza. Aquela tristeza ela está em mim transitoriamente. E se eu tiver a capacidade de observá-la, sem ficar remoendo, né, o fato que me levou à tristeza, eu vou me livrar disso, simplesmente pela observação. Né? Como diz o nosso grande compositor Belchior, o Belchior dizia uma coisa interessante, que era assim, que o passado é uma roupa que já não nos serve mais. Né? A gente precisa rejuvenescer. Então, o que significa isso? Que quando você fica ali remoendo um problema, uma tristeza, você vira aquilo ali, você vira aquela tristeza. Né? Então, o indivíduo que tem a capacidade de autoconhecimento, de autoobservação, ele consegue observar aquela tristeza de forma imparcial. Ele só observa aquele sentimento. Ele não se transforma naquele sentimento, ele não se envolve com aquele sentimento. E dessa forma ele se livra mais rápido. A capacidade de recuperação é muito maior. Isso significa que um amigo ajuda muito nesse aspecto. Mesmo que você não fale sobre isso com um amigo. Mas o fato de conhecer alguém profundamente faz com que você se conheça melhor. Certo? Meu amor, mais alguma coisa aí? Meu amor, essa história da ocitocina em spray tá dando o que falar. Partiu farmácia. Pedir pro atendente. Não é bem assim, né? A Marister Scarpellini chegou atrasada, mas chegou. Boa noite, que bom que você tá por aqui. Marister também. A Ivone Costa tá dando boa noite pra gente. Marister, querida, Ivone, querida. Isso, o Adão Fernando. Opa, Adão e Mila. É o Fer e a Mila. Esse casal é muito querido. E a Jaqueline Negrete participando, ela escreveu uma coisa muito legal. Ela tá dizendo assim, ó, que esta live serviu para reafirmar que não somos nada sozinhos, precisamos um dos outros para uma saúde mental, espiritual e corporal. Perfeito. O mundo não gira ao nosso redor, são os amigos que nos fazem girar o mundo. Nossa! Filosófico isso, já. Jaque. Pensei nisso, a Jaqueline é nossa filósofa. E é exatamente isso, né? A gente precisa ter essa noção de que a coisa funciona em conjunto, em grupo, né? E que a evolução só vai acontecer, o mundo só vai melhorar quando as pessoas pensarem desse jeito, né? E quando as pessoas, então, forem capazes de discutir os problemas e não de se polarizar em relação aos problemas. É assim que é uma mente mais evoluída, né? Um córtex frontal mais desenvolvido. É a tolerância em relação às ideias dos outros e, dessa forma, poder conversar, não é? Eu, segundo dizia Raul Seixas, e eu concordo plenamente,
eu adoro ser essa metamorfose ambulante, não é adoro. Eu quero ser. Eu prefiro ser. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Olha, o meu amor, hoje eu... Meu amor, você está citando hoje... Nossa, só, né? Tico Santa Cruz, Belchior, Raul Seixas. Mas isso é uma verdade, né? A gente não precisa ter opiniões formadas imutáveis, porque a verdade nem existe, né? A verdade é relativa, a verdade depende de um monte de fator e são fatores transitórios, a verdade vai mudando. Então ter a capacidade de ouvir o outro sem brigar, isso é fantástico. Por quê? Porque a gente pode ir mudando as nossas opiniões. Assim como argumentando bem, a gente pode mudar a opinião do outro, mas sempre caminhando junto, né? Caminhando junto. Esse é o segredo para uma sociedade mais evoluída. E a gente precisa, pelo menos, conseguir fazer isso com aqueles que estão ao nosso redor, com esses que estão próximos. A gente não consegue mudar o mundo de uma vez, mas a gente começa mudando um pedacinho do mundo. E esse tipo de conduta ele vai se espalhando, né? Se as suas ideias são legais, se você age assim com as pessoas ao seu redor, as pessoas ao seu redor vão agir assim com as pessoas ao redor delas e isso vira uma expansão de forma correta de se viver. É muito interessante. Ó, a Isa tá falando uma coisa aqui interessante também. Ó. Amigos também são heranças, né? Amigos da minha mãe, no caso, né? Da mãe dela, sim, são amigas amigas dela também. Sim, que legal. É um vínculo inexplicável. Nossa, eu adoro essas meninas. A Isa e a Erenita, elas fizeram parte da minha Dona infância. Erenita foi minha professora de estudos sociais, Exato. Professora brilhante, muito querida. Quantas histórias. Nós éramos vizinhos, né? A gente morava assim de frente, então dava assim o começo da noite, íamos eu, a minha irmã, a Vanessa, né? Que éramos Legal, amigas né? ali de infância. E nós íamos lá para escutar as histórias que a Dona Erenita contava pra gente. Dona Isso Erenita é muito querida. Uma isso é uma professora memória que... maravilhosa. A Dona Erenita influenciou muito na minha vida. Professora muito querida, lá do primário, mas foi muito importante para mim. Legal. A Isa tá dizendo, é muito ocitocina. Com certeza, viu, Isa? É isso aí. Ela tá dizendo que hoje você tá nostálgico. Nostálgico, viu? E né? a Patrícia Santos tá dizendo, quanta inspiração, hein, Inspiração, é isso aí. É isso, gente. Aí tem um outro trabalho aqui, rapidinho, mas eu já falei mais ou menos que isso aqui foi publicado no Journal of Gerontology, mostrando que os idosos que interagem mais com os amigos têm melhor índices de saúde, bem-estar emocional e menor declínio cognitivo, né? Isso foi o que eu já falei para vocês a respeito da importância da socialização em qualquer idade, mas para os idosos isso é fundamental, né? Porque uma criança que não se socializa tanto, ela tem tempo para recuperar. Os idosos não, eles dependem muito dessa socialização para manter uma boa saúde cerebral. Então, gente, eu acho que eu esgotei aqui as minhas anotações, né? Faltam 5 minutos, quem sabe tem mais algum comentário aí ou mais uma pergunta. Ó, a Dalva da Lef entrou, A Dalva, tá querida, abraço, Dalva. participando aqui com a gente. E a Jaqueline Nascimento continua falando da ocitocina, né, Jaqueline? A Jaqueline adorou essa ideia do spray. Então, não, o spray é interessante. Mas vocês vejam, né, a amizade. Então, esse ano a gente falou das coisas tão simples que ajudam a melhorar a qualidade de vida, né? Acho que, eu não sei quem foi que falou, não sei se foi a Jaqueline, ela até fez um resumo, né, que a melhora da qualidade de vida estava na simplicidade. Então a gente falou nessas lives as coisas que podem melhorar a vida de todos. A atividade física, aquelas dicas para reduzir estresse, comer de forma adequada, fazer muitos amigos, ter um animalzinho de estimação. Então coisas simples, práticas e que podem melhorar a qualidade de vida. E no próximo ano a gente vai seguir nessa linha, né? Tem muitos temas para a gente explorar, a gente vai falar de patologias graves e que podem ser prevenidas com mudanças de atitude, porque o importante é a prevenção, gente. Depois que faz uma lesão grave, que desenvolve uma doença grave,
a gente não consegue reverter ou reverte através de muito sofrimento. É muito mais interessante a gente ter uma boa qualidade de vida em termos de prevenção, né? E isso vai fazer com que a gente consiga viver muito mais, a gente vai viver com muito mais qualidade de vida. A gente está para chegar num momento muito interessante da medicina, talvez daqui no máximo 2 décadas, com o desenvolvimento da nanotecnologia, a bio-nanotecnologia, uma medicina que vai ser completamente diferente, uma medicina que vai tratar as pessoas de forma bem individualizada, uma medicina que vai eliminar doenças que hoje a gente só consegue controlar. Mas é muito importante que a gente chegue nessa fase, talvez daqui 20 anos, alguns otimistas acham que até antes, que a gente chegue nessa fase com uma boa condição orgânica. Porque se a gente chegar lá, nessa fase, já com destruição orgânica, a gente não vai se aproveitar dessa medicina maravilhosa que está para chegar. Então, a minha função como neurologista, como conhecedor de função cerebral, é orientar vocês em relação à necessidade de medidas preventivas. Então, tudo que a gente vai falar no ano que vem, tudo que a gente falou esse ano, tem por objetivo fazer vocês viverem mais e com mais qualidade de vida. Tá certo? Isso, a Daniele Barzon fez um comentário legal aqui. Então ela está desejando a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, desejando muita saúde, paz, Legal. né? E ela está dizendo que fechamos o ano com chave de ouro com este tema. Na verdade, nós escolhemos esse tema propositalmente, né, meu amor? Sim, para ser o último Para do ser ano. o último tema, porque, por exemplo, no meu caso, tem muita gente aqui que eu não conheço pessoalmente, que você conhece por conta de serem seus pacientes, mas a gente vai criando um vínculo, Sim, né? Toda um vínculo. segunda-feira você vai, né? Aquelas pessoas vão chegando, olha, cheguei atrasado, e a gente fica legal. feliz que as pessoas, né, deram um jeitinho de assistir a live, de estar aqui. Então nós viramos mesmo nosso grupo de segunda-feira, um grupo de amigos a ouvir ótimas informações e de estar trocando aí muitas informações e também liberando aqui a ocitocina, né? Ocitocina. E esse é o objetivo, gente. É algo assim sério, porque tudo que eu disser aqui para vocês tem um embasamento científico, mas ao mesmo tempo é algo descontraído. A gente já, como a nossa live ela é bem assistida, a gente tem um número grande de visualizações, já apareceram algumas propostas para a gente profissionalizar o negócio, até de canal de televisão, mas nós não temos esse interesse de sabe, profissionalizar e ficar algo né, voltado para patrocinador Não, nosso objetivo é esse aqui, não é financeiro, a gente gosta de ficar junto com vocês, passar boas informações, receber esse feedback maravilhoso, né, porque isso é fantástico, e é assim que a gente vai continuar. A gente vai continuar dessa forma descontraída, mas ao mesmo tempo muito sério, porque tudo que eu disser para vocês é algo com embasamento científico. Eu nunca vou colocar achismos aqui, eu vou colocar sempre aquilo que eu pratico no dia a dia. Na medicina, uma medicina séria, uma medicina baseada em evidência, e aí vão as informações para vocês. Esse grupo é um grupo maravilhoso. É claro que se crescer é bom também, porque vão aparecendo mais pessoas, mas esse nosso grupinho aqui, realmente, ele é um grupinho encantador, né? A gente já se encontra muito próximo e a gente fica muito à vontade para falar sobre os diversos assuntos, né? Vamos ver se o ano que vem o Milton fala mais, porque hoje ele só falou boa noite. Não falou mais nada, Milton. Não fez nenhuma pergunta hoje. Hoje ele não fez pergunta, né? Ó, o Adnan tá por aqui. Adnan, querido, abraço. E a Fátima Ortiz dizendo que é uma honra fazer parte do grupo. Fátima, é uma honra você fazer parte do nosso grupo de assistir. A Lilian Cristina, ela tá dizendo, ainda bem que temos vocês, né? Sorriso e tranquilidade garantidos. Que maravilha. Nós é que somos gratos. Acima da Fátima tem um comentário que eu não estou conseguindo ver. O que queremos? Bom Natal. Fátima. Deixa eu ver aqui. Acima da Fátima Ortiz.
que aqui, pra mim, às vezes aparece um pouco diferente, mas desejando Feliz Natal, que pra gente nós temos a Helena Grisio, né? Que tá desejando Feliz Natal pra todo mundo, até pra você, viu, meu tio? Que tá aqui, ele tá legal. hoje com a matraca aberta. Ai, mas que legal, É isso, né? gente, muito bom. Então, vamos liberar os ocitocina. Agora, final do ano, a gente não vai poder se aglomerar, né? Essa situação do Covid está bastante preocupante e a gente tem que evitar a aglomeração. A gente fica aqui torcendo para que a vacina seja um sucesso, que o ano que vem seja bem melhor que esse, né? Esse foi um ano realmente muito difícil, mas o ano que vem vai ser melhor. A gente tem certeza disso, tá? Então foi um grande prazer trabalhar, quer dizer, apresentar essas lives para vocês esse ano. E o ano que vem nós faremos a cada 15 dias o ano inteirinho. Tomara, né? Meu amor, tem mais gente dando Feliz Natal aí. Isso, ó, a Márcia Falha agradecendo pelos esclarecimentos, a Aline também desejando Feliz Natal para todo mundo, Aline. a Cristina Faune dizendo que honra, adorou Cris, que bom. a live, que está desejando Feliz Natal para todo Saudade de mundo você. também. Cris, muito querida. É isso aí, A gente. Varlete também disse que adorou a Oi, live, Varlete, porque ela tem abraço. amigos que valem ouro. Que legal, Jaqueline que legal. Negrete também, dando seu depoimento aqui. Maravilha. A Regina Takashima, Legal, escrevendo a palavra gratidão. Maravilha, legal, gente. meu amor. Então é isso aí. Então, Feliz Natal, ótimo ano novo para vocês e até o ano que vem. Provavelmente na última semana de janeiro a gente vai estar de volta aí com as lives, tá bom? Boas festas, um ano excelente para todo mundo esse que vai começar. 2021 cheio de esperanças e ótimas É notícias. isso aí, Miltinho. seu tchau. Tchau. É isso aí. Esse é o Miltinho, né? É o nosso Miltinho. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Tchau, gente. Beijo. Beijo.